Tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, você, meu aluno, você que está vindo aqui para poder conhecer um pouco mais do meu trabalho e das atividades autorreguladas. Seja bem-vindo. Essa é a aula 1 do quarto bimestre do segundo ano do ensino médio, SEDUC, Rio de Janeiro. Então vamos lá, vamos resolver aqui a lista sobre identificando sistemas, beleza? Nossa aula 1 e a questão 1 fala o seguinte: um estudante estava resolvendo uma prova de matemática constituída de 20 questões. Para evitar que o estudante apenas chutasse uma alternativa sem efetivamente ler e tentar resolver a questão, criou-se o seguinte: criou-se o sistema de pontuação no qual o candidato ganha 5 pontos por resposta correta, mas perde 2 pontos por resposta incorreta. E, dentro desse sistema, ele totalizou 58 pontos. Então, escreva o sistema linear que represente o problema proposto. Beleza? Vamos para o quadro todo aqui de novo e a gente precisa ligar o seguinte. Vamos lá. A gente tem dois tipos de incógnitas aí, tá? A gente tem, no caso, para as questões certas e para as questões erradas. Tá, ok? Eu estou acompanhando na tela aqui porque a questão é um pouco grande, o texto é muito grande, então a gente vai desenvolvendo aos poucos aí juntos, beleza? Então tem o seguinte, para a questão certa que a gente tem, vamos botar o valor, vamos colocar a letra X aqui, beleza? Vamos colocar X aqui para respostas certas. Vou botar aqui respostas certas, beleza? Então tá aí. E agora a gente também tem o seguinte, a gente tem também as questões erradas aí que o camarada pode ter chutado, né? E, enfim, ele colocou aí o Y para as respostas erradas. Professor do mal aí, para o cara não ficar chutando. Então, o que a gente pode pensar o seguinte? O que a gente pode pensar aí? Vamos lá, vamos para a questão. Dentro desse grupo de questões, eu posso ter as questões certas e eu posso ter as questões erradas. Então, somando as certas com as erradas, vai dar, né, no caso, 20. Né? Então, tem as respostas certas e as respostas erradas. X são as certas e Y são as erradas. Quase não sai. Essas questões todas vão se totalizar 20 questões. Tranquilão? Então, por que você fez isso, professor? Cara, o cara pode ter acertado 19 questões e errado uma. 19 mais uma, 20. Ou o cara pode ter acertado 10 e errado 10. 10 mais 10, 20. Um cara pode ter acertado as 20 e errado, no caso, nenhuma. 20 mais 0, 20. Então, o X seria um número de respostas certas e o Y seria um número de respostas erradas. Mas eu não sei quais são esses valores. Vamos lá, vamos voltar para o problema para a gente poder compreender melhor. Aí diz o seguinte, para evitar que o estudante apenas chutasse uma alternativa sem efetivamente ler e tentar resolver a questão, ele criou um sistema de pontuação no que o candidato ganha 5 pontos por resposta correta. Então, cada resposta certa que ele dá, que ele acerta, ele ganha 5 pontos. Então, seria o seguinte, você acertou a questão, então você vai ganhar 5 vezes o que você acertou. Mas perde 2 pontos por resposta incorreta, ou seja, cada questão que ele erra, ele perde 2 pontos, então 2 vezes o que ele errou. Então o que vai acontecer? Dentro desse total, ele fez 58 pontos. Ele só quer que você escreva esse produto, só isso. Ele não quer que você responda, ele só quer que você escreva o sistema. Então o que vai acontecer? Se ele vai ganhar, no caso, 5 pontos por questão certa, eu vou ter que 5 vezes X. Tranquilo? 5 vezes a resposta certa. Se ele acertou 10, é 5 vezes 10. Ele vai ganhar 50 pontos. Mas, se ele errar, no caso, ele vai, no caso, perder pontos. Beleza? Então, se ele vai perder pontos, você vai ter que tirar, né? Você vai ter que tirar esses pontos, esses valores das questões erradas. Então aqui não vai ser mais, aqui vai ser menos. Por quê? Porque você vai tirar 2 vezes o que ele errou. Como assim, professor? Então, um exemplo. Se ele acertar 10 questões, se ele acertar 10 questões e errar 10, vai ser 5 vezes 10, 50, menos 2 vezes 10, 20. Então ele vai ganhar 30 pontos. Entendeu? Mais ou menos? Só que aqui ele diz que a pontuação dele aqui foi de 58. Então, aqui vai entrar o 58. Tá aí o sistema. Então, gente, não tem segredo. Vamos lá, explicando a questão.
X seriam as respostas certas e Y as respostas erradas. Por que X resposta certa e Y resposta errada? Eu poderia botar C e E, entendeu? Mas a gente usa o X e Y como padrão. Mas a gente colocou isso porque eu não sei o número de questões certas e eu não sei o número de questões erradas que esse aluno vai ter na prova. Eu só sei que são quantas questões? 20 questões. Então eu vou até escrever aqui, 20 questões. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter as questões certas e as erradas, certas mais erradas, que vão totalizar 20 questões. Vou ter aqui. E aí eu tenho o seguinte, ele diz que para cada questão certa, o aluno ganha 5 pontos. E para cada questão errada, o aluno perde 2 pontos. Então, 5 vezes o número de questões que ele acertou, e eu vou ter que tirar, não vou somar, por que eu vou ter que tirar? Porque se ele errou, ele vai perder. Então, se ele perde, é menos. Então, 2 vezes a quantidade de questões que ele errou, que dá 58. Ele não pede para você resolver essa questão, só pede para você escrever o sistema. Vamos para o número 2. O número 2 está aparecendo aqui na tela, vai aparecer aqui na tela para você. Tá? Eu vou ficar pequenininho, vai ficar grandão aqui. Opa! Ficou. Vamos lá. 2. Numa discoteca, o preço da entrada estava indicado na bilheteria. Homens R$30, mulher R$25. Sabe-se que foram vendidos no total 100 ingressos e que o valor arrecadado com a venda dos ingressos foi de R$2.700. Escreva o sistema linear que represente a situação proposta. Ok? Vou apagar o quadro aqui e vou ficar grandão. Tá aí, estou grande de novo. Vamos lá, primeira coisa que a gente tem que entender, né? Fala que homens é, no caso, R$30, certo? Então, homens, questão 2, homens vão ter a entrada de R$30. E as mulheres de 25. Tranquilo? Então tá aí. Aí diz o seguinte, foram vendidos 100 ingressos, beleza? E o valor arrecadado foi de R$2.700. Então, vamos lá, vamos interpretar esse problema aqui de uma forma direta, ok? Primeira coisa que a gente tem que entender. Homens, vou chamar homens de X e vou chamar as mulheres de Y. Por que eu estou chamando homens de X e mulheres de Y? Porque eu não sei quantos homens tem na discoteca e não sei quantas mulheres tem na discoteca, ok? A única coisa que eu sei é que os homens e as mulheres juntos, todos eles no total, vão ser 100 pessoas, porque são 100 ingressos vendidos. Então, os homens mais as mulheres vão ser 100, ok? O que o problema continua falando? Ele continua falando que o valor arrecadado com a venda foi de R$2.700, ou seja, vendeu os 100 ingressos, homens e mulheres, e no caso arrecadou, R$100. Só que ele diz o seguinte, que foram R$30, o valor foi, no caso, R$30 o valor do ingresso para homem e 25 o valor do ingresso para mulher. Então, gente, é 30 vezes X. Por que 30 vezes X? Porque o valor do ingresso para um homem foi de R$30. Então, se eu tenho 10 homens, foi 30 vezes 10. 30 homens pagando R$10. Então, seria 30 vezes X. Então, vai ser 30X. Beleza? Se eu tiver 10 mulheres, seriam lá no... Não, eu não, tenho só uma, graças a Deus. Mas se forem 25 mulheres lá no salão, lá na festa, lá e coisa e tal, vai ser 25 vezes o número de mulheres que tem no local, entendeu? R$25 vezes o número de mulheres que tem no local. Igual aqui, eu não lembro se eu falei 30 homens, no caso, R$30, ok? Então, R$25, que vale o valor do ingresso, vezes a quantidade de mulheres que vai estar lá dentro, que eu não sei qual é. E qual vai ser o valor arrecadado? R$2.700. Beleza? Então, tá aí, gente. Esse é o sistema que está sendo pedido. X mais Y igual a 100. 30x mais 25y igual a 2.700. Recapitulando para vocês, foram vendidos ingressos para homens a R$30 e mulheres a R$25. E haviam 100 pessoas no local. Não sabemos quantos homens e quantas mulheres há. Só sabemos que foi arrecadado R$2.700 no total. E ele pede para a gente escrever essa situação, problema, para a gente resolver. Então ele diz
que seriam 100 pessoas no local, então tem um número de homens mais um número de mulheres, eu não sei qual é o número de homens, não sei qual é o número de mulheres ali, só que fala que é 100, e diz que foi arrecadado 2.700. Só que o ingresso para homem é R$30, então é 30 vezes a quantidade de homens que tem lá dentro. E o ingresso de mulheres é R$25, é 25 vezes a quantidade de mulheres que tem ali dentro. 30 vezes X mais 25Y vai dar 2.700. Dá para resolver esse problema? Claro, mas a gente não vai resolver porque ele só pediu para a gente escrever a situação problema e vamos lá para o número 3. Vamos lá, gente, a questão 3... Estou diminuindo na tela aí de novo para que parecer a questão aí para você. A população da cidade de São Gonçalo é 3 vezes maior que a população da cidade de Tanguá. Somando a população das duas cidades, temos 200 mil habitantes. Qual é o modelo matemático que traduz a situação proposta? Então, gente, muito bacana essa questão. Tá? Por que é bacana essa questão? Porque ele fala de uma situação, problema envolvendo duas cidades, São Gonçalo e Tanguá. Daí, no caso, o que acontece? Está falando o seguinte, a população de São Gonçalo é 3 vezes a população de Tanguá. Então, vou chamar São Gonçalo de S e Tanguá de T. Então, preste atenção comigo, ó, vê se você concorda comigo. São Gonçalo é 3 vezes a população de Tanguá. Então, chamei o São Gonçalo de S e chamei Tanguá de T. Ok? Então tá aí, tá escrito a situação problema. Vamos continuar aqui. Somando a população das duas cidades, temos um total de 200 mil habitantes. Tranquilo? Então, somando a população das duas cidades. Quais são as duas cidades? São Gonçalo mais Tanguá tem que dar quanto? 200 mil habitantes. Tá aí. O que acontece? Preciso escrever mais alguma coisa em cima disso, em cima dessa informação que foi passada? Não, acabou o problema. Professor, mas você não vai nem dar a resposta de como que vai ficar isso daí? Não, não vou dar resposta porque ele está pedindo apenas para você escrever o sistema, o modelo matemático que traduz isso daqui. Então, ok? A gente vai andando mais assim em cima das questões e depois a gente vai verificar se está sendo pedido para poder resolver e dar a resposta final. Mas se você tiver curiosidade, só você me pedir, ou então você tentar fazer aí. Esse aqui também é um problema muito tranquilo de se resolver. Vamos para a questão 4. Questão 4, para finalizar, diz o seguinte. João... Opa, deixa eu ficar pequeno. Aí, legal. João usou apenas notas de R$20 e de R$5 para fazer um pagamento de R$140. Qual é o modelo matemático que traduz a situação proposta, sabendo que foram utilizadas 10 notas no total? Vamos subir aí, do grande de novo, vamos lá. Então vamos pensar o seguinte, tá? Eu tenho notas de R$20 e notas de R$5, ok? A única coisa que diz aqui no problema, assim, de forma direta, é que foram utilizadas 10 notas no total. Então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou chamar as notas de R$20 de X e as notas, melhor, vamos fazer o seguinte, vamos melhorar isso daí. Vou chamar as notas de X e Y, a quantidade de notas de X e Y. Então, ó, X mais Y vai ser, no caso, o total de 10 notas. Isso aqui vai ser as notas que a gente vai estar utilizando, que eu quero saber quantas notas vão ser utilizadas no total. Beleza? Agora vamos pensar no seguinte, tá? Olhando para as notas. Eu tenho notas de R$20 e notas de R$5. Quantas notas de R$20 foram usadas? Quantas notas de R$5 foram usadas? Eu não sei. Mas eu sei que o total gasto foi de R$140. Beleza? Então eu vou pegar aqui, ó, R$20 vezes uma quantidade de notas que eu não sei qual é, que eu quero descobrir, mais R$5, né, que é a outra nota que foi utilizada, vezes a quantidade de notas que eu vou utilizar de R$5. E quanto que isso aqui vai dar no total? R$140. Beleza? Então, tá aí. O problema está resolvido. Não tem mais o que fazer. O problema só pede para você escrever a situação problema. Então, você vai ter aqui, de novo, explicando para você uma quantidade de notas que vai dar, no caso, 10. Um total de 10 notas que vão ser utilizadas. O valor dado dá R$140. Eu quero saber o seguinte. Se dá R$140, quantas notas eu usei de R$20 e quantas notas eu usei de R$5? Então é 20 vezes a quantidade de notas,
mais 5 vezes a quantidade de notas. Beleza? Então tá aí. É um problema resolvido, super simples essas situações de problemas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Até a próxima aula. Um forte abraço. Fui.